Pai, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, aqui na cidade do Conde, né, cheguei aqui para pregar o Evangelho. Passei ali de frente ali de uma praça ali que eu ia pregar lá, né, mas né, já tem uns pessoal que estão lá pregando, né, então deixei ele lá. Aí eu vim para outro canto aqui, um pouco mais distante aqui, negócio de 200 metros de distância de onde eles estão, né, para pregar o Evangelho. Ali na praça ali, eu não sei se vocês podem ver, ó. Deixa eu ver se consegue ver. Dá pra ver não, tá ali por trás do carro ali. Tá ali o pessoal da Testemunha de Jeová, né? Então ali, tá cheio de gente aqui, porque aqui bem perto é a feira, né? Aí eu vou estar pregando por aqui. Tá bom, meus irmãos? Fica na paz. Vou estar aqui gravando aqui o vídeo, né? Deus abençoe vocês. São trasladados, seu trabalho aqui fundou, a carreira desses tantos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons efeitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. O tempo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os reis vão seguindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num envio sem igual, ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos. Oi, teste, som, oi. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Esqueci de falar, irmãos. O castigo que nos traz. Bem próximo aqui, essa grade aqui, ó, por trás dessa grade aqui, tá uns pessoal da Igreja Universal aqui, né? Exatamente o que eu vou estar pregando é sobre os sinais dos fins dos tempos, né? Que fala exatamente que um desses sinais aí é o aumento da apostasia, né? O aumento aí de falsas doutrinas. Aí eles estão aqui atrás, aqui, ó, mais ou menos atrás dessa grade encostada aqui. Eu não vou filmar ele não, mas eles estão por aqui. Aí logo ali, na pracinha mais na frente, tá os pessoal da Testemunho de Jeová, né? Pronto, eles vão ter que ouvir, né? Vão pregar o Evangelho. Deus abençoe. Conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida.
Oi, som, teste. Oi. Oi, teste, som. Bom dia, a paz do Senhor Jesus e Jesus Cristo possa te abençoar nesta manhã. Estou aqui para anunciar o Evangelho. O Evangelho, que é o poder da salvação de todos aqueles que creem. Porém, os que não creem, é condenação. Porque a palavra vai condenar. Jesus Cristo, ele disse: ide por todo mundo. Vai e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, vai ser salvo. Porém, os que não creem, vão ser condenados. Condenação há dois caminhos, céu e inferno. Não tem outro. Você já parou para pensar como é que está a sua vida? Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Para onde é que vai a tua alma? Não, irmão, eu não acredito em Deus, não. Então espera morrer aí, quando você morrer, você vai ver que você perdeu. Né? E ter glorificado o nome de Deus para ser salvo. Porque quis ser teimoso, rebelde, e foi para o inferno. E aí vai ser tarde, porque vai querer voltar e já era. Né? Vai chorar e ranger os dentes, porque capítulo 9 de Marcos, do 42 ao 48, fala que o inferno é o fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre, choro e ranger de dentes. Né? Então o inferno existe. Basta você ler o capítulo de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, que você vai entender o que eu estou falando. Que existia dois homens, um era rico e o outro era pobre. Um servia a Cristo e o outro servia ao diabo. Queria o quê? Viver no mundanismo. Né? Era o quê? Pastor levantando o templo para fazer do povo o quê? Negócio, como está escrito lá em 2 Pedro, vou falar sobre isso aqui. Doutrinas de demônio. E de vez de pregar o Evangelho, não. Está o quê? Ensinando mentira às pessoas para arrancar dinheiro delas. Né? E é exatamente isso que eu vou estar falando aqui. Capítulo 24 de Mateus. Preste atenção o que é que fala. Eu vou logo avisando. Eu já fui ameaçado já de processo de prisão pelo Ministério Público, porque eu prego contra as doutrinas, contra o sistema político e contra o sistema religioso, porque é controlado por quem? Sabe por que é controlado? Pela maçonaria. Né? A maçonaria está lá dentro servindo, controlando as doutrinas de demônio, religião, né? Igrejas evangélicas, o catolicismo romano, doutrinado pelo diabo. Né? Preste atenção o que foi que Jesus Cristo falou no capítulo 24, antes dos sinais, antes de acontecer a sua vida. Olha o que é que ele disse. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para ali apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas e que sinais haverá? E que sinais haverá antes da tua vinda? Primeiro sinal, esse é o mais perigoso que tem. E se você chegar em cada canto, você vai ver uma delas. Qual é o sinal? Aumento da apostasia, de doutrinas de demônio. Olha o que Jesus Cristo falou aqui, ó. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitos ao erro. Né? Ou seja, vai vir muitos no nome de Jesus. Não se surpreenda quando você vê pessoas aí que às vezes estão na rua pregando um Jesus, que é um Jesus que dá riqueza, quando na verdade Jesus Cristo não veio oferecer riqueza aqui na terra a ninguém. Se você está lendo a Bíblia, está lendo de cabeça para baixo, porque Jesus Cristo disse: arrependei-vos, pois é chegada a vós o Rei de Deus. Em nenhum momento você vai ver Jesus
dizendo que vai te dar dinheiro, não. Quem prega sobre dinheiro é doutrina de demônio. Né? Porque 2 Pedro capítulo 2 fala, e vão vir muitos falsos profetas, que vão fazer das pessoas negócio. Né? Vão fazer das pessoas negócio e vão introduzir heresia de perdição. Ou seja, vão escravizar as pessoas. Para as pessoas levar dinheiro lá para ele, para esses bandidos. Né? Homens que estão sendo controlados pela maçonaria, como eu falei. Na lista deles, eu vou citar aqui nomes deles. Na lista que está na lista dos maçons. Quem é um deles? Silas Malafaia é um. Pesquisa aí. Né? Silas Malafaia. Eu não vou falar nem dos políticos, porque os políticos esses daí são os primeiros. Né? Basta você ir dentro da Assembleia Legislativa das Câmaras, dos deputados, você vai ver lá, símbolos maçons. Né? Igrejas evangélicas. Outro, segundo, quem é o outro? Edir Macedo. Edir Macedo, ele está na lista dos maçons. Edir Macedo, para você que não sabe, ele tem a empresa dele, a Record. Qual é a outra, irmão? Diz mais, um banco. E o que mais, irmão? Tem um hospital. Ele tem um hospital. Tem apartamento lá em Miami, para você que não sabe, apartamento de luxo. Né? E fora isso tem a outra empresa. Qual é a outra empresa? Uma empresa que ali não é igreja, ali é empresa, CNPJ. Qual é a igreja? Universal, do Reino das Trevas. Está a serviço do diabo. Né? Não pense você que ali é igreja, não. Ali não é igreja. Eu já fiz parte dessa doutrina de demônio. Né? São homens que estão sendo controlados pela maçonaria. Porque você acha que muitos estão entrando na política? Já parou para pensar nisso? Aqui tem política, né? Em cada cidade que você chega tem uma doutrina de demônio. Tem um deputado que é evangélico, é pastor, né? Você acha que eles estão entrando lá dentro para fazer alguma coisa por tu? Esqueça isso. Eles estão entrando lá dentro para a ganância dele, porque eles sabem a regalia que ele vai ter lá dentro. Pastor Jucaí Menezes não perde uma, né? Por que ele não perde uma? Já parou para pensar nisso? Sabe por que ele não perde? Não porque Deus está ajudando, não. É a própria maçonaria que está ajudando ele a continuar lá. Né? A própria maçonaria que está lá dentro. Né? Porque o Edir Macedo ele é maçom. Você já percebeu aquela igreja? Igreja não. Aquela empresa que tem ali na época das pessoas. Já percebeu a estrutura dela? Agora eu te pergunto, você já foi na General Osório, ali de João Pessoa? Eu sou lá de João Pessoa, você já foi na General Osório? Você já viu ali que ali tem uma loja maçônica? Já parou para pensar, fica de frente dela, na General Osório, ali onde tem um ponto comercial. Fica de frente dela e olha para a estrutura, e depois vai lá na Universal, e fica de frente da Universal para tu ver. É a mesma coisa a estrutura. Né? Doutrinas de demônio. E Jesus aqui no capítulo 24 ele cita 3 vezes sobre os falsos profetas. Porque isso aí vai surgir de todos os lados. Igreja evangélica a serviço do diabo. Né? Doutrina de demônio. Quando você entra lá dentro, a primeira coisa que ele vai fazer é escravizar você, porque você vai ter que dar dízimo. Vai ter que fazer sacrifício que é dedicado ao diabo. Porque o verdadeiro sacrifício foi feito, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Como fala lá em Hebreus. Né? Aquele ali foi o sacrifício perfeito. Não é dinheiro que vai te fazer abandonar teu pecado, não. Porque se fosse assim, Saul também. Amém. Amém. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim, se realmente sacrifício ajudasse você a levar você a Deus, Saul também, ele não teria pecado. Por quê? Porque Saul, quando Deus disse, ó, vai para aquela terra e destrói todo mundo, desde animal, pessoas, velhos, gigantes, criança, animal, tudo. O que foi que ele fez? Ele pegou, foi. Chegou lá, matou aquilo que para ele não servia de nada, pegou os animais, pegou as mulheres, até o rei, ele pegou e trouxe vivo. Aí Samuel disse, o que foi que tu fez? Aí ele disse, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, esse barulho aqui de animal. Ele disse, não, isso aqui foi o animal que eu trouxe para sacrificar o Senhor.
Ele disse, por acaso Deus precisa de sacrifício? Né? Porque o que ele não precisa não é obediência, o que ele quer é obediência. Então, Saul, ele desobedeceu a Deus, e por conta disso o reino dele foi tirado e foi dado a outro. Por quê? Porque ele desobedeceu. Quantas pessoas que estão ali, dentro dessas doutrinas do demônio, estão no segundo casamento, se separou, casou de novo, estão vivendo no adultério. Basta você ir para a Universal, você vai ver muita gente com adultério no segundo casamento. Coisa que é reprovável diante de Deus. Né? Deus ele reprova o segundo casamento, porque o verdadeiro casamento é o primeiro, a primeira aliança. Porque Deus foi testemunho diante do teu casamento. Né? Se você se separa em casa de novo, é adultério. Se separa em casa de novo, é adúltero e adúltera. Né? Basta você examinar as escrituras, o que eu estou falando. Aqui, continuando. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas ao erro. E vos ouvirás falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos assusteis. Há aí guerra, né? Ucrânia, com Rússia e Israel, com o Hamas, com a Síria, né? Rapaz, com a Síria, aí vem quem? Vem os pessoal lá do Líbano querendo intervir também, né? Querendo entrar no meio. Os Estados Unidos querem entrar no meio, China querem também entrar no meio, Rússia também, né? Guerra, rumores de guerra, tá aí, né? Sinais. Mas já é o fim, irmão, preste atenção aqui. E vos ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos assusteis. Não desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui no Brasil está havendo terremoto. Basta você pesquisar aí, essa semana aconteceu um terremoto aqui no Brasil, né? Um terremoto aconteceu aqui no Brasil, com a magnitude aí mais ou menos de 4,7 na escala Richter, né? Aconteceu o terremoto, está acontecendo em vários lugares. Não, irmão, mas a placa tectônica fica não sei quantos quilômetros daqui. Ei, Deus não precisa de placa tectônica não, isso para abalar essa terra não. Da mesma forma que ele fez chover fogo do céu e matar aqueles homossexuais lá em Sodoma e Gomorra, você acha que aqui, tu acha que é diferente? Né? Porque Deus ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Né? Ele tanto batiza com fogo, como batiza com o Espírito Santo. Né? Porque ele é fogo. Né? Então, vai haver terremotos em vários lugares. Olha aqui o que ele fala, capítulo 21 de Lucas. O que é que diz? Depois eu volto para cá. Capítulo 21 de Lucas, a partir do versículo 25, que diz assim, ó: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, e as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Vai chegar um dia que aquela onda lá ela vai rugir como um leão. E as pessoas vão se desesperar, de medo. Vão desmaiar. Continuando aqui. Muitas das pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Ou seja, Deus vai abalar essa terra. E ele está vindo, viu? Você já está vendo sinais aí.
Antigamente, para acontecer um terremoto, demoraria aí dezenas de anos. Hoje não. A cada ano acontece várias vezes aí terremoto. Aconteceu lá, que foi, se eu não me engano, na Índia. Né? Na Indonésia, se eu não me engano. Foi no país agora há pouco, foi a semana retrasada. Matou milhares de pessoas. Centenas de pessoas, perdão, matou centenas de pessoas. Aconteceu agora aqui no Brasil. Né? Aconteceu agora no Brasil aqui essa semana. Basta você pesquisar terremoto aqui no Brasil. Vai mostrar qual é a cidade. Eu não estou lembrado do nome da cidade, do estado, mas aconteceu com uma magnitude aí de 4,7 na escala Richter. Né? Deus não precisa de placa tectônica para abalar aqui essa terra. Né? Ele tem essa terra aqui, ó, na palma da sua mão. Ele é poderoso, foi ele que criou tudo. Né? Se ele criou a terra com um estrondo, imagina que ele não pode fazer com essa terra e com a humanidade. Né? E essa terra ela está reservada para o fogo, como fala lá em 2 Pedro capítulo 3. Fala que essa terra está reservada para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Aquelas pessoas que estão vivendo que na sujeira, no pecado, vão ser destruídos, incinerados com fogo. Né? Voltando lá para o capítulo 24 de Mateus. Aqui, ó. Porquanto nação se levantará contra nação e rede contra rede, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Está falando de quem aqui? Os cristãos vão estar pregando o evangelho. Né? Eles vão ser perseguidos, vão ser odiados. E vão entregar a quem? A morte. Como fala lá no capítulo 13 de Apocalipse. Fala que vai dar autoridade ao anticristo para perseguir os cristãos e matá-los. Né? Você acha que essas doutrinas de demônio que tem aí hoje, igrejas evangélicas, né? Você acha que elas vão ser perseguidas? Não vai ser. Por quê? Porque elas vão ter que adorar o diabo, ao anticristo. Vou falar do anticristo aqui. Né? Essas doutrinas estão sendo tudo preparadas. Por isso que cada vez você vê aí um político evangélico entrando na política. Por quê? Porque ele está a serviço da maçonaria. E ele vai fazer você doutrinado pelo diabo, pelo anticristo, porque ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, o iníquo. Né? Vou chegar lá, em Tessalonicenses. Continuando aqui. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas. Aqui, é a segunda vez, já falar dos falsos profetas. São 3 vezes aqui que vai estar falando dos falsos profetas, dessas doutrinas de demônio, que prega mentira para escravizar você, para deixar você preso a ele. Né? Continuando aqui, ó. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aumento de falsos profetas. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2 fala que no final dos tempos vão surgir muitos falsos profetas que vão introduzir heresia de perdição, que por conta da ganância de dinheiro vai fazer das pessoas o que? Negócio. Estava aqui o pessoal da Universal, não estava? Está aqui, está ali a testemunha de Jeová, está os pessoal da saíram, não saíram? Por que saíram? Quem sabe que eu estou pregando é a verdade. Né? Estava aqui, ainda agora, quando eu cheguei aqui. Está a serviço do diabo. É de nascer para você que não sabe o que eu falei, está na lista de maçom. Tem empresa e mais empresa. Né? É dinheiro e mais dinheiro. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Lá em 2015, né? Era carro forte, mas carro forte saindo da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando ele faz sacrifício, é sempre na metade do ano, no final do ano. Né? O tal da fogueira santa, que é o que ninguém santa não tem nada, é fogueira do diabo. É fogueira do diabo ali, oferecendo sacrifício do mesmo jeito que os pessoal faziam antigamente. Ofereciam os filhos lá o que é a fogueira, a moloca. É isso que eles estão fazendo, achando que estão levando dinheiro
Deus, porque Deus não precisa do teu dinheiro. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. E nem tampouco é servido por homem. Você por dizer, eu vou levar meu dízimo para Deus. Não, você está levando dinheiro para bandido. Né? Você está levando dinheiro para bandido. Edir Macedo, Cida Malafaia, o Valdemiro lá, do diabo, né? Aquele vaqueiro. 90% das terras lá em Mato Grosso é dele, para você que não sabe. Né? É dele. Aí você vai lá levar dinheiro para esse bandido. Né? Cheio do dinheiro, cheio da grana dos caras. Bandido, rapaz. Né? Aí vem os testemunhos de Jeová também. Em vez de pregar a verdade para você, ele prega mentira. Porque é escravidão, aquilo ali é para escravizar você. Né? Não é um folheto, não é isso aí que vai fazer você chegar a Cristo, não é o arrependimento. Manda ele pregar sobre o pecado. Né? Eu sou ameaçado, de vez em quando eu sou ameaçado. Eu estava pregando na rodoviária ali no centro. Um maçom se levantou lá e disse: o que você tem a ver com a maçonaria? O que você tem com a maçonaria? Eu digo: a maçonaria está a serviço do diabo, rapaz. É mais um senhor lá. Né? Está a serviço do diabo. A maçonaria, você sabe o que é? Uma sociedade secreta. Eles praticam o ocultismo, já está dizendo tudo. Sociedade secreta, tudo que ele faz secretamente. E ocultismo, pratica o ocultismo. Tudo que ele faz é por debaixo dos panos. Né? Oferecendo sacrifício quem? Ao diabo. Né? Então são doutrinas de demônios, a serviço do diabo. Aí você vai lá e leva dinheiro para o Edir Macedo, você está levando dinheiro para bandido. Aqueles caras estão escravizando quem? As pessoas lá, as pessoas são escravos dele. Tudo que as pessoas têm que fazer é o quê? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, sim, Senhor, não é assim? Ele se achando tal, mas aquilo ali é o filho do diabo. Não tem nada de Senhor, Senhor aquilo não. Né? São doutrinas de demônios. Sacrifício de touro, porque o sacrifício que você está fazendo ali não é para Deus, é para o diabo, como eu falei. Antigamente não oferecia sacrifício a Moloque, queimava as crianças o quê? No fogo. Esse é o sacrifício, porque o Edir Macedo, para você que não sabe, ele é satanista. Poxa, sabe a missão? Pesquisa aí na internet, tu vai aí. Edir Macedo é satanista. Por isso que ele está na lista dos maçons, porque a maçonaria ela pratica isso, o satanismo, está a serviço do diabo, né? Política. Aqui tem ali a Câmara dos Deputados, se eu não me engano, ali, na chegada ali do ponto ali, mais ou menos embaixo, eu vi ali. Né? Vai lá dentro para tu ver cima dos maçons, porque os caras são maçons, né? Político maçom. Eu estava pregando lá em Santa Rita sábado, e fui para Cruz do Espírito Santo. Né? Estava pregando do lado de uma cadeia pública lá. Né? Eu preguei do mesmo jeito, ficaram tudo lá olhando, eu nem aí. Né? Depois eu desci para Santa Rita, onde tem aquela imagem do diabo lá. Imagem de Santa Rita, que ela não pode fazer nada com você. Tu acha que o diabo quer morto, vai fazer alguma coisa por tu? Fica de frente dela e conversa com ela, vê se ela fala alguma coisa por tu. Ela não faz, porque é morto. Né? Basta você examinar a escritura. Por isso que o catolicismo romano pede para você o quê? Levar um demônio para dentro de casa. Oséias 4:12 fala que por trás de mais de escultura é espírito de feitiçaria, de tudo que não presta. Porque quem presta culto a ídolos não presta culto a Deus, mas a demônios. Basta você ler 1 Coríntios 10. Né? Continuando aqui. Aí, vou continuar aqui. Aí vem esses políticos, aí cria a lei dizendo: se falar sobre a maçonaria, se falar sobre a idolatria, se falar sobre os homossexuais, vai ser preso. É tolerância religiosa e homofobia. Pronto, Deus levantou um doido para pregar. Eu fui ameaçado direto pelo Ministério Público, fui ameaçado na rua, eu estava pregando no dia daquele demônio lá, esqueci o nome, Iemanjá, dia 8 de dezembro. Né? Fui ameaçado de prisão, os policiais pediram para me desligar. Né? Ele disse que ia colocar um processo para mim. Eu disse: pode mandar o processo aí, pode mandar, de livro, pode mandar para mim, teu becão. Né? O diabo vai ser envergonhado, pronto. Ficou aqui mesmo. Depois eu peguei por lá e conversei com os policiais. Né? Resolveu tudo.
Né? Você acha que eu tenho medo de política, eu tenho medo de maçom, que cria leis aí para dizer que você não deve pegar a Bíblia? E a Bíblia fala sobre a idolatria, imagem de escultura que é sujeira, que é algo insignificante, imundo, para nada serve. Né? Rapaz, fala sobre os homossexuais também a Bíblia, ou não fala, ou eu estou mentindo. Vem aqui que eu te mostro o que está falando. Né? Que não se deite homem com outro homem, porque é abominação diante de Deus. Né? Deus criou homem e mulher, Deus não criou homem com homem, mulher com mulher, Adão e Eva. Né? Ele criou o quê? Homem e mulher. Né? Casamento. Né? Matrimônio é entre homem e mulher. Passou disso, é abominação. É abominação. Né? E os homossexuais não têm herança no reino de Deus, vão ser condenados. E os imorais vão ser lançados lá de fogo e enxofre. Basta você ler Apocalipse 21. Continuando aqui. Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas, de novo, surgirão, né? Muitos falsos profetas, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Aquele que continuar firme até o fim, será salvo. Né? Porém, os que continuarem na sujeira, infelizmente, vão ser lançados no inferno. Né? Seguindo essas doutrinas de demônio. Escravidão. Porque Paulo falou, ó, não seja escravo de homem, porque você foi comprado por bom preço. Que preço foi esse? O sangue de Cristo. Aí você vai lá fazer sacrifício para o diabo. Né? Como o povo antigamente fazia sacrifício para Moloque, pegando os filhos e levando para lá, para a fogueira. É isso que essas pessoas estão fazendo, achando que estão fazendo sacrifício para Deus. Não, tu está sacrificando para o diabo. Né? Continuando aqui, ó. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Né? E esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho. Por quê? Porque ninguém vai ter desculpa de dizer que não ouviu. Né? Você não vai ter desculpa. Por quê? Porque lá em Apocalipse 20 fala que os livros vão ser abertos. Amém, irmão? Fala que o livro vai ser aberto e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida vai ser lançado lá que fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né, irmão? Paz. E este evangelho, ou seja, agora o evangelho verdadeiro está começando a ser pregado. Porque o que está sendo pregado dentro dessas doutrinas de demônio não é o verdadeiro evangelho. Estão ensinando é doutrina de demônio. Porque tem que pregar a verdade, tem que pregar que você tem que se arrepender. Jesus Cristo em um momento veio pregar e dizer que vai te dar dinheiro, vai te dar regalia, riqueza, não. Ele disse, arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. Né? Então tem que se arrepender, ó, arrependimento, não é ser de doutrinas de homem, não. E quando você tem que se reunir, você tem que se reunir como igreja. A igreja somos nós. Como fala lá em Hebreus 10, 25. Fala que a gente tem que se reunir como igreja. Né? Isso aí que você vê são doutrinas de demônio. Por quê? Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 ao 2, que o Espírito fala que o Espírito diz que no final dos tempos as pessoas vão se apostatar da fé para dar ouvido a doutrinas de demônio. Né? Então é o que está acontecendo. Né? Basta você examinar as escrituras. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, entendereis isso. Porque o profeta Daniel ele falou acerca dos fins dos tempos. Daniel, ele falou acerca dos fins dos tempos. Né? E ele falou que no final dos tempos vão surgir. Né? A política vai começar a mexer tudo na política para a chegada do anticristo. Por isso que você vê aí briga de direita e esquerda. É direita e esquerda. Bolsonaro faz a arma e Lula faz o L. Não é assim? Né? Esses caras estão tudo a serviço do diabo, rapaz. Eles estão ali, ó. São caras que estão sendo manobrados, sabe por quem? Pela maçonaria. São marionetes da maçonaria. Eles têm que provocar essa briga aí, essa desunião, mas depois vão se reunir.
Por quê? Porque o próprio anticristo vão fazer ele se reunir, né? Eles vão fazer ele se reunir. Eles vão se reunir para esse propósito, para fazer guerra contra os santos e fazer com que as pessoas comecem a cultuar o anticristo, porque o anticristo vai querer adoração para ele. E se você ler Daniel, é exatamente o que fala sobre isso, sobre o final dos tempos. Vai haver um reboliço na política. É o que você está vendo aí, o tal de tarifaço, como é? Tarifaço, né? Que foi aquele lá, proposto lá pelo Trump, né? Donald Trump. Tarifas, né? Imposto aumentando. Aí daí, meu amigo, pode se preparar, que aumentando imposto vai começar a aumentar tudo. E aumentando tudo, as pessoas não vão ter dinheiro para o quê? Para comprar. E se não vão ter dinheiro para comprar, vão fazer o quê? Vão passar fome. Por isso que aqui fala, no capítulo 24, né? Vai haver terremoto, vai haver fomes em vários lugares. Tem países aí que já quebraram, né? China não, Argentina, Venezuela, o pessoal está comendo lixo na rua, né? Tem muitos venezuelanos por aqui, né? Pode se preparar, a fome vai aumentar, as mercadorias vão começar a aumentar, né? E daí é que a gente vai ver que realmente serve a Deus e quem não serve, né? Porque aí é que vai ver. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Vai haver guerra, rumores de guerra, se prepara, né? Por isso que ele fala aqui, ó. E assim, quando vires a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Então, quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte a pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, nem nunca haverá. Ali vai ser a chegada do anticristo, ele vai perseguir, ele vai fazer com que as pessoas recebam a marca dele. Quem não receber vai ser morto, degolado. Por isso, lá no capítulo 13 de Apocalipse, fala que as pessoas vão receber a marca, né? Não vai poder comprar e nem vender quem não tiver a marca, né? E foi dado poder ao anticristo para perseguir e matar os servos, os santos. Quem são os santos? Os cristãos. Aí eu vejo um bando de evangélicos dizendo que vai ser arrebatado antes do anticristo, né? Aí acha que é melhor. Não quer pegar o evangelho e fica pregando mentira, dizendo que vai ser arrebatado antes. Aonde está dizendo isso aqui? Que vai ser arrebatado, vai acontecer o arrebatamento antes. E fala que os santos vão ser perseguidos de morte. Alguns vão ser mortos, outros vão ser presos. Né? Aonde está falando aqui? Olha aqui, por que eu estou falando isso? Presta atenção. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem o sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nunca mais haverá. E aqueles dias, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será abreviado, o tempo está sendo encurtado. Você está percebendo não que o tempo está passando muito rápido? Né? Está percebendo? Pronto. Aqui é a profecia. Aqui, continuando. Então, se alguém vos anunciar verdes, aqui, a terceira vez que fala do falso profeta, presta atenção. Então, se alguém vos anunciar verdes, aqui está o Cristo, ou eu ali, não acrediteis, pois se levantará falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Né? Eles vão fazer sinais. Tem um tal aí de Miguel do diabo, aquele filho do diabo, um jovenzinho aí, que está pregando mentira, não sei se você já viu. Fica pedindo dinheiro, né? Mandando dar pix. Você nunca viu não? Isso aí não, vai na internet, pesquisa aí,
Ele é conhecido como profeta Miguel, profeta do diabo, aquele jovem lá. Está a serviço da maçonaria. Né? Dinheiro mais dinheiro, ali. Né? Teve um vídeo aí que está decorrendo aí, que ele está ameaçando o templo a dar dinheiro a ele, pedindo para levar pix lá. Ele, eu vou contar de 1 até 3, viu? 1, aí começa a contar. Né? Ameaçando os membros lá dentro. Os pessoal não se toca, que esses caras são bandidos. Igrejas evangélicas, Universal, Assembleia de Deus, Igreja dos Mormons, Testemunho de Jeová, Adventista, né? Catolicismo romano a serviço do diabo. Né? É tudo doutrina de demônio, tudo estão unindo ali para adorar o diabo brevemente. Né? Eu vou mostrar a você aqui. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, para se possível, iludir até mesmo os eleitos, que são os eleitos santos. Porque realmente quem conhece o Evangelho não vai ser iludido com essa doutrina do diabo. Né? Catolicismo romano e igreja evangélica a serviço do diabo, a política também está do mesmo jeito, não muda nada. Né? Um ensinando a você a seguir Mamon, que é as igrejas evangélicas, enquanto outros, né, pedindo para você idolatrar uma imagem de escultura, o próprio diabo, por trás das imagens. Porque quem presta culto a ídolos não presta culto a Deus, mas há demônios. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 10. Né? Continuando aqui, ó. Vede que eu os prenunciei a vós, portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa. Para onde é que você veio? Para um templo, não é para um templo que você vai? Vai dizer que aquilo é da igreja? Não, aquilo é doutrina de demônio. Rapaz, né? Ali não é igreja. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala que Deus é uma Bíblia e templo feito por mão de homens. Nem tão pouco é servido por homens. Você erra, como eu disse ainda agora, que você diz que está levando dinheiro para Deus. Não, você está levando dinheiro para bandido. Para homens que estão pegando seu dinheiro para curtir. E para o quê? Para viajar. Eu prego muito isso aqui lá na praia. Quando eu estou pregando na praia, eu digo, ó, aqui nesses hotéis tem bandido. Não, mas que é traficante, ladrão, não, é isso mesmo. É ladrão mesmo também. Sabe quem é? Pastores. Estão aqui, ó, curtindo a vida. Nessas mansões aqui. Porque eles gostam de pacote de viagem. Com dinheiro de quem? Do povo. Aí o povo vai lá e dá dinheiro para eles. Né? Por isso que são doutrinas de demônio. Né? Porque lá de Roma já começou a questão, né? Que os fabricantes de imagem de escultura, eles faziam imagem de escultura para vender. Ele disse, ó, esse pessoal aí, que no caso era Paulo, que estava pregando lá, né? Esse pessoal está pregando aqui, ó, e o nosso ofício está caindo. As nossas obras aqui, porque a gente tem a nossa riqueza através disso. Lá em Atos dos Apóstolos, leia lá, é capítulo 19, se eu não me engano. De Atos dos Apóstolos que fala. Né? Sobre aqueles ofícios lá que eles faziam, que era imagem de estrutura para vender. Aí Paulo estava pegando todas as imagens de estrutura e eles pegavam e falavam, ficavam falando mal de Paulo. Dizendo, esse homem aqui, ó, está deformando aqui, ó, o nosso negócio. Né? E hoje é diferente, por isso que fala catolicismo romano, porque é lá de Roma mesmo que começou, né? Essa doutrina de demônio. Né? Venda de imagem de escultura. Continuando aqui, ó. Aqui, ó. Portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saiais. Ou ainda ele está ali mesmo, no cômodo de uma casa. Não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Né? Ou seja, vai ser após a tribulação. Né? Que Jesus vai voltar. As pessoas estão achando que Jesus Cristo vai vir 2 vezes. Não, ele vai voltar após a tribulação. Né? Porque ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque as coisas vão começar a piorar. E daí vai ver quem é quem. Se é cristão, se serve a Deus, se serve ao diabo. Se vai adorar o anticristo e receber a marca, ou se vai ter a marca do Espírito Santo. Né? Para ser salvo. Continuando aqui. Imediatamente após aquele tormento,
E após aquele tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Né? A lua vai escurecer, o sol vai escurecer, a lua não dará mais seu brilho. É por isso que lá em Joel, capítulo 2, fala sobre isso, que antes de venha o dia da ira de Deus, o sol vai escurecer, né? E a lua vai se tornar da cor de sangue. Eu não sei se você já viu aí já na internet, no YouTube, é o mais que está falando, o cientista está tudo assustado. O sol, para você que não sabe, ele está com manchas. Essas manchas, elas são 10 vezes maiores que a Terra, né? E a lua, ela está enferrujando. Se ela enferruja, ela fica da cor de sangue. Pronto, a profecia de Joel. Né? Joel já profetizou sobre isso, que isso ia acontecer. Né? Joel é um livro pequeno, é 3 capítulos. Continuando aqui. Então surgirá no céu, o sinal do céu, o Filho do Homem, e todos os povos da terra se prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória, e ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Isso aqui está falando de quem? Dos santos. Aí eu vejo um bando de evangélicos falando que vai ser arrebatado antes, ó. Aí não quer sofrer não, ó. Se eles mesmos vão adorar o anticristo. Não são todos, porque eu sei que muitos deles estão começando a abrir os olhos em relação a isso. Muita gente, às vezes quando eu prego sobre isso aqui, principalmente está no meio evangélico, eles estão começando a abrir os olhos. Estão começando a ler o evangelho e ver que o que estão pregando lá dentro é mentira. Né? É mentira, que Jesus Cristo ele não vai voltar antes, ele vai voltar depois. Né? Agora eu quero aqui mostrar a você o que aqui fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, presta atenção. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz assim, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais, como os outros que não possuem a esperança. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que neles faleceram. Quer dizer isso aqui? João capítulo 5, né, fala que os mortos, aqueles que dormem no sepulcro, eles vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida eterna, e os que tiverem feito mal para a morte eterna. Ou seja, os que tiverem feito bem vão reinar com Cristo nos céus, os que tiverem feito mal, vão reinar lá. Aonde, irmão? No inferno. Choro e ranger de dentro. Né? Continuando aqui, Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se dá o retorno do Senhor, ou seja, quando se dá o retorno de Cristo, né? Com o soar da trombeta, presta atenção, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não predecerão, não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, né? Ou seja, é uma vez que ele vai voltar, ele não vai voltar 2 vezes, ele vai voltar antes para pegar, como os evangélicos dizem, né? Que vai, né? Que eles dizem, eita, o anticristo vai surgir, eu não vou estar aqui. Mentira, tu vai ser o primeiro a adorar o diabo, se tu ficar nessa tua doutrina aí, né? Porque Jesus ele vai voltar depois da tribulação. Presta atenção. Afirmamos a todos vós pela palavra
do que nós, os que estivermos vivos, quando der o retorno do Senhor, certamente não pereceremos. Né? Os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles das nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros, com estas palavras. Ou seja, Jesus Cristo ele vai retornar depois da tribulação. Né? Ou seja, primeiro vai ressuscitar aqueles que estiverem em Cristo, vão reinar com ele, e os que estiverem vivos no dia da tribulação, vai ser arrebatado com ele nos ares. Né? Então cai essa doutrina também de dizer que vai ser arrebatado antes, esqueça isso. Né? Você vai ter que ser perseguido, o anticristo vai pisar aqui na humanidade, vai querer que você aceite a marca. Se você não aceitar, você vai ser morto, degolado, e alguns vão ser presos. Né? Agora eu quero ler para você, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha o que aqui fala. Para os irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vós suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias. Né? Quando você entra na internet, você vê muitos aí dizendo, fulano de tal é o anticristo. Fulano é o anticristo. Jesus vai voltar a tal data. Jesus vai vir tal dia. Jesus vai voltar, já voltou. É assim, essa doutrina de demônio. Esses pastores ficam ensinando aí, buscando sinais. Por isso que lá em Lucas, né, o fariseu chegou em Jesus e disse assim, Senhor, me mostra os sinais. Aí Jesus disse esse povo adúltero, pede sinais, não será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Né? Ou seja, arrependei-vos. Né? Jonas ele pregou isso lá em Nínive. E o povo se arrependeu, até o rei se arrependeu. Então é isso que tem que ser pregado, o arrependimento. Aí o povo fica indo para o quê? Pedir sinal. Ei, vou pedir sinal, né? Tu acha que Jesus vai dar sinal? Jesus disse que vai vir uma hora que as pessoas não vão saber. Só vão acontecer nem esses filhos do diabo, esses pastores que vão aceitar o anticristo, nem eles vão perceber. Né? Aqui, que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Não fiquei amedrontado por causa de profecias, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Né? Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Que é a apostasia? O anticristo. O anticristo ele vai ter que surgir antes de tudo, né? Antes da tribulação ele vai surgir o anticristo, né? Aquele que se opõe contra Deus. Presta atenção. Aqui antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Né? O anticristo ainda não se revelou. Sabe por que ele não se revelou ainda?
Porque quem vai dar a ordem dele se revelar é o próprio Deus. Né? Quando Deus der a ordem, ele vai se revelar. Aí, né, vai começar a perseguição. Ele vai trazer uma falsa paz. Quem é o ditador religioso, político, que fala sobre a paz? Quem é? Você sabe de quem eu estou falando? É o Papa. O Papa fala muito sobre a paz, não fala sobre a paz? Né? Vamos, né? Promover aí a paz entre as nações, não sei o que, não é isso que ele fala? Né? Aquele filho do diabo. Continuando aqui. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será plenamente revelado o perverso, o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela glória da manifestação da sua vida. Lá em Apocalipse fala que o diabo vai ser lançado no inferno. O falso profeta, né, o anticristo, vão ser lançados vivos. Né? E lá nas cartas de João fala que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Muitos anticristos têm saído pelo mundo, né? Muitos falsos profetas, né? Muitos filhos do diabo aí ensinando mentira para vocês, né? Estão saindo muito pelo mundo aí. Né? Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhosas, e com maravilhas ilusórias. Ou seja, tudo que ele vai fazer vai ser total ilusão. Né? Ele vai trazer prodígio e as pessoas vão cair como um patinho, né? Vai ser enganado por eles. E com todas as artimanhas, engano, proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. O que está dizendo aqui? Né? Ele vai vir com mentiras. E aquelas pessoas que vão aceitar ele, né, por conta de ter rejeitado a verdade, vai aceitar ele e vai ser condenado. Porque não quiseram crer o quê? Na verdade. E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ó, se você prestar atenção, se você comprar essa doutrina de demônio, se vocês comprar essa doutrina de demônio, você vai ver que tudo que ele ensina lá é o que é mentira. Eles querem o que? Escravizar vocês, essas igrejas evangélicas, e assim como o catolicismo romano. Vocês estão cegos, estão sendo iludidos por doutrinas de demônios. Paulo ele falou acerca disso, ele disse: após a minha partida, vai vir lobos, né? Vão introduzir lobos, e não vai poupar o rebanho, né? Ou seja, esse espírito do diabo, ele vai vir segundo a eficácia de Satanás. Ele mesmo, né, assim como o anticristo também está sendo doutrinado pelos demônios. Essas doutrinas, igrejas evangélicas, assim como o catolicismo romano, ensinando a você a adorar um demônio, mais de escultura. O mesmo que existe lá na macumba é o mesmo que está no catolicismo romano, não muda nada. Né? Continuando aqui. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Né? Porquanto de não crer, na verdade, de não quiserem crer na verdade, vão ser condenados, porque não quiseram crer, né, no Evangelho, para serem salvos, mas preferiram o quê? Usufruir, seguir ao diabo, seguir a mentira. Continuando aqui. Voltando lá para o
capítulo 24 de Mateus. Continuando, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do versículo 29, que diz assim: imediatamente após aquele tormento, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. E ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes os reunirá, os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam em suas folhas, começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo. Que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão me passar. Né? Ou seja, Jesus Cristo ele falou: ó, quando você vê as flores brotando, sabeis que está próximo o verão, né? Vai começar ali os frutos e tal. Da mesma forma, quando vir esses acontecimentos, sabeis que está próximo também. Ou seja, a colheita. Jesus Cristo ele vai voltar, né? Para buscar os seus. E os que não creram nele vão ser condenados, lançados no lago de fogo. Né? Por isso que quando você vê os sinais, ficais alerta. Né? Por isso que aqui fala. Aqui, ó. Capítulo 24, a partir do versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os filhos nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará, por ocasião da chegada do Filho do Homem. Como aconteceu no dia de Noé. Deus ele decidiu dar cabo da humanidade, antigamente, capítulo 6 de Gênesis, né, lá. Ele disse: eu decido dar cabo do homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. Né? E vou destruí-lo. Somente Noé deu certo. Né? Vou fazer uma aliança com ele. O resto vai ser tudo morto. Rapaz, não vai ser morto. Né? Vai afundar na água, vai morrer tudo. Sabia nadar? Né? Por isso que a volta de Cristo vai ser como no dia de Noé. Noé ali estava ali, fez a arca lá 100 anos depois, foi obediente. E ele falando: ó, Deus vai enviar chuva e matar tudinho. E eles, o povo zombaram, chamaram ele de louco. Agora presta atenção. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará, por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo,
casando-se, oferecendo-se em matrimônio até o dia que Noé entrou na arca. Né? O povo levava o dia como? Teve o carnaval aí, não teve? O pessoal levava o quê? Festejando, bebendo, na putaria, né? Casando-se, dando-se em casamento, se separando, casando de novo, virando adúltero. Os pais do pastor estão casando um bando de adúltero. Oxe, irmão, tá? No tempo de Noé também estava assim, o pessoal estava se separando, casando de novo. Por isso que Deus decidiu, porque os adultos não têm herança no reino de Deus. E o que é o adultério, irmão? Então, pai do pastor, eu estou casando adúltero, para você que não sabe. Segundo casamento não é de Deus. A primeira aliança, sim, é de Deus. Né? A primeira, se você se separou e casou de novo, você é adúltero. Me prove, irmão. Capítulo 16 de Lucas. Fala que se o homem se separa da sua esposa e casa com outra, comete adultério. Da mesma forma, se um homem casa com uma repudiada, que é a repudiada que foi deixada pelo marido, é adúltera também. Oxe, é, irmão? É também adúltero. Vai ser adúltero ele, vai ser adúltero ela. Né? Capítulo 16 de Lucas, no versículo 18. Agora eu vou para Romanos. Romanos, capítulo 7, do 1 ao 3. Diz assim: ó, não sabei eu que conheço a lei? Lei de quem? De homem, de juiz? Não, a lei de Deus. Isso é Paulo falando aos romanos. É que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, pode casar de novo. Na viuvez pode. Porém, versículo 3, porém, se ela casar com outro homem enquanto o marido estiver vivo, será chamada adúltera, considerada adúltera. Oxe, irmão? É adultério, segundo casamento é adultério. Né? Basta você ler examinar a escritura. Aí você me diz, irmão, então por que existe o divórcio? Não vale de nada essa carta de divórcio diante de Deus. Não vale de nada. Essa carta de divórcio foi criada por homens. Começou, sabe por quem? Capítulo 24 de Deuteronômio. Sabe por quem? Por Moisés. Não, mas Moisés não era servo de Deus? Era servo de Deus. Mas não foi Deus que pediu para ele dar carta de divórcio. Quer um exemplo? Capítulo 10 de Marcos. Os fariseus chamam para Jesus e dizem assim, ó. Jesus Cristo estava ali junto com os fariseus. O fariseu chegou até Jesus e disse, ó mestre, foi dito que no passado desse carta de divórcio mandar essa mulher embora. Né? Os fariseus, ele disse em relação ao que está escrito em 24 de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Né? Jesus Cristo disse, quem vos deixou esse mandamento? Foi quem? Não foi Moisés? O próprio Jesus, o que lá que criou tudo lá atrás. Porque se você ler capítulo 1 de João, Jesus Cristo ele é Deus, e ele se fez carne aqui. Apesar que tem doutrinas do diabo que não crê em Jesus, diz que Jesus Cristo foi um homem normal. Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios, maldito aquele que não crê em Jesus, seja amaldiçoado, seja anátema. Quem não crê em Jesus Cristo é anátema. Doutrina então que não crê em Jesus, mas Jesus Cristo é o próprio Deus, que ele se transfigurou para os três lá, para Pedro, Tiago e João. E com ele estava quem? Moisés e Elias. Quem foi que apareceu para Paulo? Quando Paulo estava indo lá ameaçar lá os cristãos, prender os cristãos, quem foi que apareceu? O próprio Jesus. Foi o próprio Jesus Cristo que apareceu. Ele disse, quem fala? Ele disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Como o sol que ilumina ao meio-dia. Você já olhou para o sol? Olha para o sol para ver se tu consegue olhar para o sol. Era mais forte do que o sol. Lá em João, quando João esteve lá, a visão lá em Apocalipse, quem foi que apareceu para João? O próprio Jesus Cristo também. Com vestes brancas. O seu rosto como o sol. E aí vem doutrina de demônio, principalmente a testemunha de Jeová, que fala que Jesus era um homem normal. Jesus Cristo era o próprio Deus, para você que não sabe. Era ele mesmo, estava lá com Deus. Por isso, que quando os fariseus chegou para Jesus e disse, olha, foi de mim no passado dessa casa de volta mandar essa mulher embora. Aí Jesus Cristo disse, quem vos deixou esse mandamento, quem foi? Foi Moisés. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque desde o princípio não foi assim. Ou seja, ele lá criou tudo. Desde o princípio não foi assim, porque Deus criou homem e mulher. E deixará o homem, os seus pais se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Por isso que lá
em Romanos 7 fala que a mulher está ligada ao marido enquanto vive. Né? Se morrer, pode casar, nós vimos ver. Porém, se separar e casar de novo enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Teve um homem já nascido, o maior profeta já nascido de mulher. Quem foi ele? João Batista, capítulo 6 de Marcos. Ele foi morto por conta disso, porque ele pegou sobre o adultério. Né? Aí você vê um bando de pastor e padre casando por causa de adúltero. Né? Muitos evangélicos no adultério. E os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Onde está escrito, 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 em diante. Né? Se você está no segundo casamento, repense. Vá para a escritura, porque você está em adultério. Né? Eu tenho que falar para você, se arrependa. Continuando aqui. Era assim que o povo ficava, né? Bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento. Hoje, o índice de divórcio aí disparou. O índice está disparado de divórcio. O pessoal hoje estão casando como um casamento de novela, né? Casa aqui, recasa de novo, não é assim? Você sabe de uma coisa, que você vai ser julgado diante de Deus. Porque lá em Hebreus, capítulo 13, fala mesmo assim, ó, bem-aventurado seja o casamento diante das testemunhas. Deus também foi testemunha diante desse casamento, lá em Malaquias 2. Né? Seja o casamento abençoado diante das testemunhas. Porém, Deus julgará os imorais, os fornicadores e os adúlteros, aqueles que se casaram de novo. Né? Você que casou, tem o segundo casamento, saiba que você que se separou, saiba de uma coisa, que essa mulher, você que é homem, essa mulher ela não é sua. A primeira sua é aquela da primeira aliança. E você, mulher, saiba que esse homem que você tem aí não é seu. Você é de outro, é da primeira aliança. Né? Se separa em casa de novo, é adulta. Eu estava pregando, eu estava lá na praia, evangelizando. Aí veio um casal de turistas, velhinho, assim, 79 anos. Né? Chegou para mim e disse, irmão, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Fica à vontade. Ela disse, ó, Jesus Cristo vai voltar mesmo? Eu disse, vai. Está escrito lá no capítulo 24 que ele vai retornar. E ele vai vir para fazer justiça. Né? Ele disse, irmão, eu acredito. Ela falou, os dois senhorzinhos, vê só, 79 anos, todos os dois. Os turistas estavam lá na praia. Aí ele chegou e disse a mim de novo assim, ele disse, irmão, me diz uma coisa, porque está acontecendo muito divórcio? Né? Eu disse, sabe por que está acontecendo muito divórcio? Porque já estava escrito lá no capítulo 24 também. Olha aqui o que estava escrito aqui, ó. Ó. Como aconteceu, assim como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida, lá vai, comendo, bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio. Você se separando, casando de novo. Né? E eu falei para aqueles senhores lá, ele disse, meu jovem, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho 79 anos, eu e meu senhorzinho aqui, meu velhinho aqui, né? A gente está casado faz 53 anos, olha que coisa linda, faz 53 anos que a gente é casado, né? A gente nunca separou. Por que esses acontecimentos? Eu disse por quê? Porque tem que acontecer a profecia. Né? Jesus Cristo ele já tinha visto lá na frente, porque ele é Deus, ele vê tudo. Né? Ele sabia de todas as coisas. E lá na frente iria acontecer isso, é exatamente o que está acontecendo. Vai pesquisar aí o índice de divórcio que está acontecendo hoje. E aquele senhorzinho, eu digo, seja bem-aventurado vocês, porque vocês estão no primeiro casamento. Olha, 53 anos. Aí o povo pega a casa hoje, com 2 anos já se separa. Aí vai, não quer ser feliz. Aí tu vai ser feliz aqui, e quando tu morrer, tu vai descer para o inferno, porque os adultos não têm herança no reino de Deus. Você acha que eu vou pregar mentira para você aqui? Você quer ouvir mentira, vai para dentro das igrejas evangélicas, católicos romanos, que lá eu estou casando um bando de adultos. Né? Aí você me diz, irmão, você é casado? Só não, eu nunca casei. Né? Eu nunca casei. Eu já namorei sim, mas casar eu nunca. Né? Eu fico feliz por ver pessoas no primeiro casamento. Né? E muitos estão sendo enganados. Não é porque eles estão fazendo isso apenas por ignorância, porque às vezes eles casam e os pastores coagem ele a fazer isso.
Mas sabendo que na Bíblia, segundo casamento é adultério. Né? Porque os pastores não ensinam isso, e os padres não falam. Né? Casando um bando de adúlteros. Porque se ele falasse a verdade, eu tenho certeza, eu digo, dou minha tapa a cara. E os pessoal não ficariam lá dentro, porque eles iam ficar logo chateados. Né? Porque eles querem ver o teu coração, não é meu coração. Eu estou amando, né? Eu estou desejando, estou amando, pulando. Né? Tem que ser feliz, aí tu vai ser feliz, tu se separou, vai ser feliz de novo. Às vezes o homem te batia, né? Aí não, vou ser feliz, vou arrumar o homem, não. Cada uma coisa que tu vai estar entrando numa enrascada. Né? Porque lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, fala que se a mulher não se aparta do seu marido. Porém, se ela se apartar, que fique só, ou volte para o primeiro casamento, ou reconcilie com o primeiro. Aí eu vejo doutrina de demônio que não prega isso. Ele não prega, ele já pregou para você Malaquias 2, ele não vai pregar, ele vai pregar Malaquias 3:10, né, para arrancar dinheiro, porque pastor, vagabundo gosta de dinheiro, pastor gosta de luxar, ele gosta o quê? De carro novo, eles gostam de quê? De ir ali pra praia, gosta de viajar, pacote de viagem. Quando, vocês que vêm pacote de viagem, aqui eu estou perto de uma praia, Jacumã e a praia do outro lado, eu esqueci o nome, de nudismo, Campava, né? Tem pastor lá, tem pastor até nu lá, se brincar. Não é na praia de Campava, tem, porque esses caras, né, eles pegam mentira, é o diabo no incorporado dele. Eles vão para lá ficar nu lá. Na praia também, vai, disfarçado, né? E bota o chapéu para ninguém reconhecer ele. Mas vai, você acha que não vai? Vai, rapaz. Né? Continuando aqui. Como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Né? Aí o acontecimento. Terremotos, pestes, viu o que aconteceu em 2020 aí? Né? Nunca tinha acontecido isso antes, desde a história do mundo. Pestes assim que veio fechar comércio. Né? Você já viu? Pessoas velhas disseram, eu nunca vi isso aí. Né? Fechar comércio, as pessoas começam a usar máscara. Né? As pessoas foram doutrinadas por político, né? Para o quê? Para usar aquela vacina, né? E as pessoas hoje estão sofrendo. A minha mãe foi uma delas. Quando ela usou, presta atenção, a minha mãe, você que está aqui, está pensando em usar essa vacina, presta atenção. Eu posso ser preso aqui, né? Presta atenção que eu vou falar para você. Você que está pensando em usar essa vacina, não use. Porque se você usar, você vai ver o que vai acontecer com você. A minha mãe, lá em 2021, em dezembro de 2021, ela usou essa vacina. Assim que ela usou na primeira semana, ela adoeceu, não estava conseguindo se levantar mais. Né? Aí o que aconteceu? Ela adoeceu, não conseguia nem falar mais. Isso na primeira semana que ela tomou a vacina. Presta atenção, 15 dias depois ela faleceu. Né? Foi na semana do Natal, se eu não me engano, do dia 25, né? Mas foi antes. Ela adoeceu e faleceu, mais ou menos em 2022, em dezembro de 2022, mais ou menos no dia 9 do dia 10 de janeiro. Né? 15 dias depois ela faleceu. Por conta do que? Da vacina. Né? O que eles querem é isso, reduzir a população. Né? Eles querem matar as pessoas. Político, seja aqui no Conde ou seja em qualquer outro lugar do Brasil. Você viu aí que aqui um rapaz aí falou? Não foi aqui no Brasil não. Foi um médico aí fora. Ele disse, não use essa vacina. Principalmente você que é idoso, porque se usar vai morrer. Né? E muitos usaram essa vacina. Eu sou um deles, não usei. Porque lá em 2010, quando eu trabalhava como supervisor de venda, eu trabalhava numa empresa de medicamento. E lá atrás eu já ouvi falar dizendo que ia haver uma redução. Na verdade não era um medicamento, era um medicamento que não era, né, como é que se diz, nocivo à saúde.
né? Era similar, né? Natural, vamos dizer assim. Eu trabalhava numa empresa, né? E lá eu já ouvi falar dizendo que ia criar medicamentos para reduzir a população, para matar a população, né? E aí, o que aconteceu em 2019, no final de 2019 para entrar em 2020, o que aconteceu? Veio aí a questão do Covid, né? Doenças criadas em laboratório, para você que não sabe. Foi criado em laboratório, esse tal de Covid aí. Essa doença começou lá na China, né? E daí se espalhou pelo mundo todo, matando aí milhões e milhões de pessoas. E lá atrás eu já ouvi, quando chegou em 2018, eu conheci um canal, né? Um canal no YouTube chamado Seu que Lima. Eu esqueci o nome dele aqui. E ele já vinha falando sobre isso. E daí veio a lembrança do que eu já tinha ouvido falar lá em 2010. Basta você ver o vídeo aí de Verdade Oculta, né? Verdade Oculta. É Tiago Lima, agora eu lembrei o nome do rapaz, Tiago Lima. Mas basta você ver aí o irmão Rômulo, irmão Romildo, alguma coisa assim o nome dele, que é Verdade Oculta. É tudo que o sistema está planejando para matar a população, né? Colocando medicamentos, colocando pragas aí, tudo para redução populacional. E as pessoas brigando por direito de ser, tudo a serviço do diabo. A maçonaria está introduzindo lá dentro. É isso aqui, ó, marionete, esquerda e direita, né? Eles estão unidos, para você que não sabe. Aquilo ali é apenas, aquilo ali só é apenas o quê? É teatro, aquilo ali é teatro. Preste atenção, né? Preste atenção, vai ler a Bíblia, porque na Bíblia também fala sobre isso, né? Continuando aqui, ó. Porque os dias antecederam o dilúvio, vão levar a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio. Até o dia em que não entrou na arca e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado enquanto o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Tu acha que as pessoas vão saber o dia que Cristo vai voltar? Né? Vai haver um reboliço na política, tá aí já, né? Tá aí fácil, né? Promovido aí por Donald Trump, né? A China querendo tarifar também, né? Os Estados Unidos colocando aí 125% em cima aí também. A briga entre eles. Aí daí vai o que acontecer? Vai acontecer que a mercadoria também vai aumentar, né? Aí, aumentando o preço da mercadoria, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar, como aconteceu na Venezuela, né? Aí, não tendo dinheiro para comprar, o que vai acontecer? Fome. Capítulo 24 de Mateus fala que vai haver terremotos, fome, peste em vários lugares, né? E as pessoas vão morrer de fome. Por conta disso, eu vejo as pessoas aí, né, brigando por direito de esquerda, por essas doutrinas demônios. Um faz o L, o outro faz a arma, né? A serviço do diabo, esses políticos, né? Eu já fui ameaçado já. Eu estava pregando lá em Goiânia, né? Quando eu comecei a falar da maçonaria e da idolatria, encostou lá no carro da polícia, ficou lá, de longe olhando, depois de pegar e sair, né? Eu já fui ameaçado de processo, de prisão, né? Processo do Ministério Público, de prisão. Policiais já vieram, já disse que eu parasse a pregação, senão eu ia me prender, como aconteceu lá na praia, né? Em outros lugares que eu prego sempre tem isso. Sempre se levanta pessoas, os filhos do diabo, né? Continuamos aqui, ó. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou? A quem o Senhor confiou os de sua casa
para dar-lhes alimento no seu tempo, no seu devido tempo. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passa a agredir os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá no dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentro. Onde vai ser isso aqui? No inferno. Né? Aqueles que não têm mais confiança, que não confiam mais, não tem mais a volta de Cristo. Aí vai o quê? Beber, vai farrar, vai se prostituir, né? Vai casar, se separar, casar, de novo virar adúltero, casar um bando de adúltero, né? Aí Deus vai fazer o quê? Quando ele chegar e esse servo estiver fazendo isso, ele vai lançar ele no inferno, onde vai haver lamento, choro e ranger de dentro. Né? Então se prepara, Jesus já está voltando. Ele está voltando e ele vai vir com grande ira. E ele fala que vai compensar cada um segundo as suas obras. Né? Se você tem ouvido, para ouvir que ouça. Porque Jesus, ele vai vir para a condenação, mas também vai vir para a salvação, vai vir para salvar. Capítulo 20 do Apocalipse fala que ele vai se assentar no trono, e os livros vão ser abertos, e os que estiverem na obra dos livros, praticando o que é reprovável diante de Deus, nas obras da carne, como fala lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 em diante, serão lançados do lado do fogo e enxofre. E os que não tiverem escrito no livro da vida, é para lá que vão, para o lado de fogo e enxofre. Então se arrepende enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Ele está voltando, ele quer salvar a tua alma do fogo do inferno. Se prepara, porque a ira dele vai cair. Você está vendo os sinais aí acontecendo. E as pessoas que estão dormindo, mas dessa, quando Jesus Cristo voltar, aí se a pessoa continuar, na idolatria, na feitiçaria, na bebida, na droga, no cigarro, no adultério, a parte que lhe cabe será do lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então, você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, para a salvação da tua alma. Porém, se não der ouvido, então, quem não crê será condenado. Então, que Deus te abençoe. Vai, irmão. Vai, senhor. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando... Paz, irmãos, Pai do Senhor Jesus, estou aqui encerrando aqui a pregação.
tá quente demais. O som tava ali na parte do sol ali embaixo, né? O sol aqui tá normal não. Tô aqui bem próximo à praia aqui. Eu acho que quem é aqui de João Pessoa sabe, né? Quem é aí de fora de outros estados, talvez já ouviu falar, porque é uma praia muito conhecida aqui. Uma é a praia de Jacumã e a outra é a praia de Tambaba, né? É tudo próximo aqui, essa praia. Né? Aqueles homens que estão ali, ó, bêbado ali, ó, tava gritando ainda agora. Eu acho que vocês escutaram aqui já quase no finalzinho da pregação. Aí ali na frente tava as testemunhas de Jeová. Quando eu comecei a falar sobre o matrimônio, né? Comecei a falar sobre a questão do adultério. A mulher lá, uma delas lá, né, olhou com uma cara feia e fez assim, tipo com a mão, né, dizendo, alguma coisa, tá entendendo? Aí, mas só que mesmo assim eu não, né, continuei pregando, né? Aí depois eles pegaram, juntaram as coisas dele e saíram. Então, irmão, a mensagem tem que ser pregada, né? Eu falei aqui, ó, aqui tem a praia de turismo aqui, que é a praia de Tambaba e de Jacumã, né? Eu tava falando aqui na pregação, às vezes tem até pastor lá pelado, né? Porque pastor gosta de viajar, né? Pastor gosta de pacote de viagem, né? Eles gostam dessas viagens, né? Gosta de beber, gosta de dormir até tarde, não tem coragem de acordar cedo para pregar o evangelho. Manda eles vir pra rua pregar o evangelho, como eu tava pregando aqui. O pessoal gritando aqui, o pessoal indo com cara feia, né? Eu não tô nem aí, polícia passando pra lá, pra cá. Aí acho que eu vou temer isso. Não, não temer não. Tem que pregar a verdade, dou aqui tudo. Né? Então, irmãos, tô terminando aqui a pregação, encerrando, daqui a pouco tô indo. É uma cidade bem próxima aqui a onde eu moro. É uma cidade bem próxima aqui onde eu moro aqui, né? Um negócio de acho que 10 quilômetros mais ou menos. Então, irmão, Deus abençoe vocês, fica na paz, né? E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre. Eu fiz um vídeo ontem, eu tava pregando lá em frente à estação de ônibus, né? Tava pregando por lá, aí Deus me mandou, né, de pregar por aqui hoje. Na verdade, essa semana eu tava pra ir lá pra Cabedelo, né? Cabedelo também fica aqui próximo também, né? Cidade de Cabedelo. Mas Deus me incomodou pra mim vir pra cá. Então, estou por aqui, peguei o evangelho já, daqui a pouco estou indo embora. Deus abençoe vocês, meus irmãos, fica na paz.